Sexta-feira, cura e libertação. Salmos 90, capítulo 91, versículo 1 ao 16. Nome de Jesus Cristo. Vamos meditar. Salmos 91. Estamos lá. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, a importância de habitar no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo é a sua palavra, é o entendimento da sua palavra, é a obediência à sua palavra, torna-se o esconderijo de nosso ser humano. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, do Todo-Poderoso, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, eu que o digo. Ele é um Deus, nem é só meu Deus, Ele é o meu papai, o meu tudo. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio. Ah, esse Deus é tremendo, Ele é o meu refúgio, eu me refugio nele, porque eu confio no Pai que eu tenho, no Pai Deus Todo-Poderoso. Então, eu me refugio nele, porque ele é a minha fortaleza. Nele eu posso confiar sempre, porque ele não falha, nunca falhou e jamais falhará comigo. Ele é tremendamente um Pai zeloso, presente, maravilhoso, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele tem me livrado de laços de passarinheiro, de laços demoníacos, de ações diabólicas, de obras terríveis. Ele tem me guardado, me protegido. E eu só gratidão por ele ser um pai protetor, um pai tão bom para comigo. E eu nem mereço esse punhadinho de pó, nem merece tanto amor, tanto cuidado desse pai maravilhoso que é o Deus Criador dos céus, da terra, do universo e tudo que existe. Ele tem me livrado de de acidentes, de todo dia ele me livra, de tantas coisas ruins, e também da peste perniciosa. Olha essas pestes que houve, e ainda há aí, tá aí, por aí, mas não precisamos ter medo de nada nem de ninguém, porque ele te livrará, nos livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Se ele tem nos livrado, porque ele tem achado graça em nós, ser humano. E vamos nos esforçar para ele achar mais graça em nós. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Ele nos cobre, nos guarda, nos protege com a sua mão, com o seu poder total e completo. Que podemos nos refugiar embaixo das suas penas. As suas penas é a sua palavra. Crer no que ele diz, que a sua palavra diz. Temos que crer. Se Deus falou, está falado. Temos que crer em Deus e conhecereis a verdade de Deus, da palavra de Deus, e esta verdade de Deus te libertará, te abençoará, te alertará, te avivará, e você estará protegido, guardado, e você não vai aceitar o que não é, o que não é verdade.
que não é verdadeiro. Porque só Deus verdadeiro e todo homem, porque o homem é falho. Diz a palavra, assim diz a palavra de Deus. Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Todo. A palavra que Deus diz, não é eu. Eu me esforço para não mentir, para não fazer coisa errada. Mas me esforço e preciso me esforçar cada vez mais. Mas se Deus diz, está dito. Ele, né? Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. Debaixo da sua potente mão, a potente, poderosa mão de Deus, que nos guarda, nos protege, nos livra de todo mal, de todo perigo. E a sua verdade é escudo e broquel. Qual a verdade, pastor Luiz Carlos Pereira? A verdade é a palavra. A palavra, o verbo vivo é a verdade. O verbo é Jesus. Jesus é a verdade total e completa. A sua verdade é escudo e broquel. A palavra de Deus, ela nos protege, nos concede proteção total e completa, a obediência à palavra de Deus, e nos concede broquel, é ir avançar contra o inimigo, contra todas as adversidades, contra todas as obras do mal, e nada nos fará dano algum. Se Deus diz, está dito. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Sempre em volta de Jerusalém, assim é o Senhor, em volta do seu povo, autoridade e poder, domínio sobre as nações, assim é o Senhor, em volta do seu povo, guardando, protegendo, ajudando a solucionar toda e qualquer situação. Esse Deus é tremendo, esse Deus é tremendo, esse Deus é demais. Ele cura, ele salva, ele faz maravilhas e faz muito mais. Se quer ser feliz, deixe agora esse mundo de horror. Venha pra cá, venha conhecer e andar com Jesus, o Salvador. Ele é demais, ele é demais. Cura os enfermos e expulsa Satanás. E muito mais. Eita glória! Diz mais aqui. Não temerás espanto noturno. Não precisamos temer espanto noturno, nem seta que voa de dia, demônios, potestade que voam de dia, de noite, fazendo essas artes, essas maldades deles. Não precisamos temer, não. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, à nossa vida, à nossa casa, os nossos familiares, no nome de Jesus Cristo. Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. Né? A gente vê, a gente fica sabendo de as pestes que anda na escuridão, anda de noite, anda de dia. Matando, assolando, dia e noite. Está amarrado esses demônios, essas coisas ruins. No nome de Jesus Cristo, 1000 cairão ao nosso lado, ao teu lado, ao meu lado, ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Diz o próprio Deus, se ele diz, está dito. Confia. Porque Deus não falha, nunca falhou e jamais falhará. Se há um Deus que devemos confiar, acreditar, é o Deus vivo, Criador dos céus, da terra, do universo, tudo que existe. O seu Filho Jesus Cristo, Deus Jesus Cristo, e o Deus Espírito Santo. São 3 deuses unidos em prol da humanidade, do ser humano. Eles não têm divergência alguma, eles não têm contrariedade nenhuma. Os 3, trabalhar dos 3 é o mesmo para com o ser humano. Proteger, guardar, livrar, ajudar o ser humano em tudo que o ser humano precisar. Esse é o amor.
de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, por cada um de nós. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo a tua habitação. Queira, meus irmãos, minhas irmãs, pessoas, queiram o Senhor como seu refúgio total e completo, como tua habitação. O Altíssimo a tua habitação, o Altíssimo, o Espírito Santo do próprio Deus Pai, Deus Filho, quer habitar com o teu Espírito. Isso é obra tremenda, isso é poder total e completo de Deus. O Espírito do próprio Deus Pai, Deus Filho, habitando dentro, junto com o nosso Espírito, dentro de nós, andando conosco. Hori, Hanasik, Antatiri, Heilirie, Kabalassuri. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Deus tem o poder de nos guardar, nos proteger, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito, e ainda tem um exército de anjos poderosos trabalhando em nosso favor. Deus, criou os anjos, Deus formou os anjos, Deus para trabalhar em favor das pessoas que hão de herdar a salvação. Mas os anjos de Deus, Deus criou eles, fez eles para trabalhar em favor de todos os seres humanos. Porque a seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Quem tem compromisso com Deus, Deus tem compromisso com essa pessoa. Queira ter compromisso com Deus, um compromisso sério com Deus. Aí você verá o poder dele, o agir dele grandiosamente na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Porque os seus anjos darão ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos, não é só em alguns caminhos, em todos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Os anjos de Deus nos guardam, nos protegem. Noite e dia eles estão trabalhando, nos guardando, nos protegendo, nos livrando desses demônios, dessas potestades dos infernos, que são os anjos caídos, que tornaram-se demônios, potestades, principados. Então os anjos de Deus não deixam eles agir, querendo atrapalhar, nos travar, nos enganar, nos desviar da verdade de Deus, dos caminhos de Deus. Não devemos aceitar, não. Não devemos aceitar a proposta do inimigo. Aqueles que vêm para Deus, andam nos caminhos de Deus, não vivem pecando, mas sim fugindo do pecado e das coisas erradas, para esses demônios não ter como achar acusação contra os servos e as servas de Deus perante Deus. Porque senão, ele age, porque ele conhece a Bíblia, da primeira letra à última letra da Bíblia. E ele cita para Deus. Ó Deus, não pode. Ele está pedindo, ela está pedindo, eles estão... Mas ele está fazendo isso, ela está fazendo isso e aquilo. O Senhor não pode proteger, o Senhor não pode abençoar. Ele é o acusador, ele diz a palavra de Deus, o próprio Deus, que o diabo anda ao nosso derredor, bramando como um leão, tentando nos tragar, nos matar, nos destruir. Essa é a verdade. E eu, como servo de Deus, tenho que falar a verdade para manifestar a justiça do Todo-Poderoso, do Deus vivo, sobre as nossas vidas.
Diz mais aqui. Voltava a ler o 12. Eles te sustentarão, os anjos nos sustentarão nas suas mãos para que não tropeçamos com o nosso pé em pedra. Para nós pisar. Pisarás o leão e a áspide. Para nós pisar na cabeça desses demônios. Que aqui, pisarás o leão e a áspide são demônios. Esse leão daqui, do Salmos capítulo 91, do versículo 13, não é leão. O leão da tribo de Judá é Jesus. Esse leão aqui é um demônio. Pisarás o leão e a áspide. Esse leão é um demônio maldito que ele intercepta, ele é interceptador para as bênçãos não chegarem nos servos e na serva de Deus, nas pessoas. Ele intercepta, desvia, não deixa chegar, porque ele sabe se chegar todas as bênçãos de Deus nas mãos do servo e da serva de Deus, ele sabe que eles vão perder e perder muito. Porque a gente vai usar, e sabe que a gente vai usar os recursos que Deus nos concede para a obra de Deus, para resgatar das mãos, das garras dele, dos cativeiros dele, o oprimido, o cativo, o ferido de alma. Ele sabe, mas ele não pode, ele está maneteado, paralisado. A ação dele contra mim, contra o nosso ministério, contra os que ouvem a palavra, os que estão se esforçando para servir a Deus, para ouvir a palavra de Deus e colocar em prática, eles não têm poder de atrapalhar, de desviar, de interceptar coisa alguma. No nome de Jesus Cristo, tão proibido. Não vai prosperar, não vai poder, eles não vão poder agir nas nossas vidas, no nome de Jesus Cristo, porque Deus não permite, e os anjos de Deus também trabalhem em nosso favor. E os anjos de Deus com espada de fogo botam eles para correr. No nome de Jesus Cristo. Pisarás o leão e a áspide. Calcará os pés o filho do leão. Aqui calcará, pisar na cabeça do leão, dos filhos do leão, que é um demônio também, só um pouco inferior. E a serpente, astuta, enganadora, que diz que nós não podemos, não merecemos ser bem-sucedido em todas as áreas das nossas vidas, porque ela é astuta, ela enganou a Eva e tenta nos enganar, tenta enganar o ser humano, dizendo que o ser humano não tem estudo, que o ser humano não sabe falar direito, que o ser humano mas nós sim podemos todas as coisas, porque é o nosso Deus, o Criador dos céus, da terra, do universo e tudo que existe, que diz que nós podemos todas as coisas nele, em Jesus, que nos fortalece. Somos muito, muito mais que vencedores em Cristo Jesus. E nada nem ninguém poderá atrapalhar, roubar, desviar, enganar, ludibriar o que Deus tem para nós. Ninguém pode roubar. Ai de quem tentar roubar, atrapalhar ou enganar um servo, a serva verdadeira de Deus. Eu peço para Deus que Deus tenha misericórdia dessa pessoa e faça com essas pessoas venham se arrepender das suas atitudes erradas, das suas atitudes más. Porque o preço do pecado, das consequências das coisas erradas é caríssimo. Muitas vezes, né, quem paga o preço, muitas vezes é as pessoas que a gente ama, que eles amam. O diabo pune. Deus não mata, Deus não. Mas o diabo pune. E o diabo não brinca. Então, procure não andar fazendo coisas erradas. Achando que
Ah, não pode ser demasiadamente justo nem demasiadamente injusto. Mas eu quero ser demasiadamente justo, porque injustiça não agrada a Deus e jamais agradará. Sejam cada vez mais justo, mais correto. Não deixa esse demasiadamente injusto se apossar, porque aí pode ter um preço que não vai ser bom nos amanhã. Hoje tá tudo bem, tá andando tudo bem. O inimigo é muito esperto, ele acha que ele é esperto, mas para muitos ele é. Ele vai ludibriando, vai enganando. Não tem problema. Não. Nós estamos no século XXI, as coisas mudaram, a tecnologia, isso e aquilo. Não, isso não tem problema não. Não tem problema ele dizendo, mas na verdade tem muito problema para Deus. E depois ele vai cobrar. E ele vai cobrar mesmo, ele cobra mesmo, e não tem moleza. E Deus não vai poder fazer nada, porque ele tem o argumento. O argumento do que foi feito lá atrás, que foi demasiadamente, né? Não foi demasiadamente injusto, mas foi sim, e acha que não, o inimigo diz que não tem problema. Abre teus olhos, fica esperto, devemos de ficar esperto, e eu também, muito esperto, eu tenho que ficar mais ativo, mais alerta, porque ele veio para matar, roubar, destruir e enganar o ser humano, e tem enganado a muitos que se acham servos e servas de Deus, pastores, líderes, e ele engana mesmo, ele não tá para brincadeira não. Vai deixando brechinha, não é a rapousona, o rapousão que destrói a vinha, é as raposinhas. É as pequenininhas, as fiotinhas. Abre os olhos, vamos abrir os nossos olhos, porque é muito sério. Pois que tão encarecidamente me amou. Então, quem encarecidamente me amou? Deus está falando. Nós, servos e servas de Deus, pessoas que dão ouvido à palavra de Deus, pessoas que meditam na palavra de Deus, que se esforçam em praticar a palavra de Deus, que não aceitam as coisas erradas, mas sim fogem das coisas erradas, pois que tão encarecidamente me amou, daí também eu o livrarei, aí Deus livra, e poloei num alto retiro, porque conheceu meu nome, obedeceu o Deus vivo, a palavra. Um lugar de descanso, de proteção total e completa de Deus, pela obediência. Os desobedientes não têm. Desobediente não tem proteção total e completa de Deus, não tem e nunca terão. Deus ainda, por misericórdia, ele ainda... Mas não podemos, não podemos, o ser humano não pode ficar só na misericórdia de Deus, não. E as misericórdias de Deus duram para sempre. Não é só para um pouco, alguns... É para sempre a misericórdia. Ele é misericordioso, sempre será misericordioso, amoroso, bondoso, glorioso, majestoso. Mas ele também é justo. Ele é justo, um justo juiz. Ele julga a nossa causa. Então temos que deixar o pecado, as coisas erradas, porque daí ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Deus não, Deus é bom. Ele é tremendamente maravilhoso, mas ele não é bobo, não. Ninguém engana Deus, ninguém ludibria Deus, ninguém zomba de Deus. Os que zombaram, que fizeram, já muitos não estão nem aí mais. E os que fizeram, se arrependeram, pediram perdão, porque senão, se pedir perdão verdadeiramente e não fazer mais, Deus é bom. Ele é todo perdão, todo amor.
Mas não peques mais. Quem vem para Deus, anda nos caminhos de Deus, não vive pecando, mas sim vive fugindo do pecado e das coisas erradas. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Ele me invocará. Nós, ser humano, pessoas, invocar é falar com Deus. Se tiver que falar com Deus, fale com Deus, mas com Deus vivo, Papai do céu, Criador do céu, da terra, do universo, tudo que... Não adianta você falar com pau, com pedra, com concreto, com ferro, com Deus feito de ouro, de prata, de bronze, Não. Esses deuses não são deuses verdadeiros, nunca serão. Eles são deuses mortos. Deus feito pelo homem não tem vida. E mesmo que pareça que tem vida, não jamais terá vida, como jamais terá a vida de Deus. Pode até ter vida. Falar, porque a tecnologia está tão avançada que pode até fabricar um Deus que fala, que pensa, né, que articula, que faz, mas verdadeiro milagre, prodígios, só o Papai do céu, Deus vivo, todo-poderoso, tem ouvidos e ouve, tem nariz e sente olfato, tem olhos e enxerga, não nada passa despercebido, tem boca e fala, tem coração, porque tem sentimento de amor e tudo e muito mais. Nós somos imagem e semelhança do Deus vivo. Ele fez nós, o Adão, imagem e semelhança deles. Sabe o que é imagem e semelhança? Super parecido, 99,9 parecido com Deus. Imagem e semelhança. Mas jamais. Deus, ele é Deus, ele é Alfa e Ômega, o começo e o fim. Ele é infinito, ele é todo poderoso. Ninguém criou Deus, ninguém fez Deus, ninguém falou. Ele é e sempre foi e sempre será. O Deus todo poderoso, que governa tudo e todos. Nada passa despercebido por eles. Ele me invocará, diz Deus. Ele me invocará. Nós, invocar é falar com Deus. Ô Pai, ô Deus, eu estou feliz, eu estou te agradecendo por o Senhor ser tão bom para comigo, por o Senhor estar todos os dias me ajudando, suprindo as minhas necessidades, me cuidando, me protegendo, me auxiliando, me dando vida, e vida com abundância, me enchendo de paz na minha alma e me fazendo uma pessoa realizada totalmente e completamente. Só gratidão, papai. É conversar com Deus, assim, esse diálogo que Deus quer, diálogo sincero, verdadeiro. Ele me invocará e eu lhe responderei. Deus responderá. Estarei com ele, Deus está falando, estará conosco na angústia e sempre para nos ajudar em tudo o que precisarmos. Livrá-lo-ei e eu glorificarei. Deus nos livra, ele é tremendo, ele nos protege até quando dormimos. Deus trabalha em nosso favor. Porque se dormisse, Deus não trabalhasse a nosso favor, não tivesse a proteção de Deus, o inimigo, os demônios, o diabo, Satanás e os demônios vinham de noite e trancava o fôlego do ser humano, o ser humano não respira, já era. E tem os demônios dos infernos que eles pegam e eles são tão safados, tão dos infernos, que eles vêm e tentam até com os servos e as servas de Deus, tentam pegar pelo pescoço, sufocar, paralisar o ser humano, e muitos eles matam. Se não clamar por Deus e não clamar, não usar o nome de Jesus e não clamar por Deus, é muito sério. Temos que ter Deus na nossa vida.
Porque não é brincadeira, sem Deus nada podeis fazer, diz o próprio Deus, o nosso Papai do céu. Sem Ele, o ser humano está à mercê do inimigo. Vamos nos envolver com as coisas de Deus, com as coisas do alto, meus irmãos, minhas irmãs, jovens, adolescentes, crianças, madurinhos e madurinhas, meus irmãos, irmãs, sobrinhos, sobrinhas, pessoas, famílias. Se envolve, se achega a Deus, procure Deus, medite na palavra, vão para a igreja, vão buscar Deus, vão se envolver, aprender de Deus que é manso e humilde de coração para vocês ter paz para as suas almas e vida com abundância que só o Senhor Deus pode lhe conceder e proteção total e completa. Ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele, na angústia livrar-o-ei, Deus livra, e glorifica, ele glorificarei, Deus glorifica, né? Deus se gloria, Deus diz, olha, esse meu servo, essa minha serva, eles me obedecem, eles são umas bênçãos, eles se esforçam, não são perfeitos, mas eles se lutam, se dedicam, com unhas, garras e dentes para andar em santidade, procurando andar em perfeição, procurando me honrar. Por isso eu honro eles, eu amo eles e quero ver eles cada vez triunfando, cada dia mais e mais, no nome de Jesus Cristo. Eu tomo posse desse triunfar, faz eu triunfar mais e mais, Senhor, para a tua honra, para a tua glória e para o teu louvor, para as tuas obras, no nome de Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada e ninguém poderá ser contra nós. Se tentar ser contra nós, vão estar lutando contra o próprio Deus, e contra o próprio Deus estão lascados. Dar-lhe-ei abundância de dias, 16 para terminarmos, dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Deus é tão bom, tão misericordioso, tão amoroso, tão tudo de bom, que Ele prolonga a vida do ser humano para que o ser humano tenha bastante tempo para tomar a decisão e se arrepender dos seus pecados e aceitar Deus como único e suficiente Salvador da sua vida, como está escrito no Salmos capítulo 37, versículo 5, e salvar a sua alma. Deus é o prazer de Deus, é o meu prazer. Por isso trabalho e quero trabalhar todos os dias da minha vida, ajudando no resgate das almas, ajudando as pessoas a achar o caminho, o que é Deus. Vem para Jesus, ainda há tempo de arrependimento, vem para Jesus, está chegando o grande momento, vem para Jesus, que só Ele que pode te abençoar, te ajudar a te salvar e ainda te levar para os céus. Senhor, obrigado pela tua palavra, que nunca seja eu falando de mim mesmo, mas que seja o Senhor, o Espírito Santo, Todo-Poderoso do Senhor, me usando para ministrar, para ensinar, para ajudar, para abençoar vidas, no nome de Jesus Cristo, para que muitos venham achar o caminho, venham querer andar neste caminho maravilhoso, nesta caminhada contigo, papai, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para que eles possam se realizar, sim, se realizarem totalmente e completamente em todas as áreas das suas vidas. E muito, muito mais, Senhor. Contigo, quem vem para os teus caminhos, que larga o mundo e aceita o Senhor, anda nos caminhos do Senhor, até partir, morrer, ou até Jesus ir buscar a igreja, não perde, não empata, só ganha. Porque se mesmo que não for verdade a salvação, já é uma bênção. A pessoa poder fazer o que é certo, fazer o que é bom para si e para o seu próximo, já é uma bênção. Mas
é com certeza 1000%, que é a verdade total e completa. Jesus virá. E quem está se esforçando para andar nos planos da salvação, e quem partiu nos planos da salvação, Jesus virá buscar e levar para morar com eles para todo sempre. Isso é mais que verdade. Se não for verdade, eu quero cair morto aqui, quero que Deus me mate agora ou daqui um pouquinho. Se não for verdade, porque eu creio em Deus e na verdade de Deus. Pode, se não for verdade, que eu caia duro agora, mortinho. Mas é totalmente pura verdade. A salvação, Jesus virá. E Deus preparou a casa, o lugar para os salvos, para receber os salvos, para morar com eles, para todo sempre. Antes da fundação do mundo, Deus já preparou Jesus. O próprio Jesus disse, o Filho de Deus disse, Jesus vai dizer assim, entre benditos do meu Pai, lá na porta estreita, ele vai estar lá. Esse é o caminho estreito. Caminhar nos caminhos dele, abdicar, largar do mundo, das coisas erradas. E vir para o caminho estreito, onde a porta é estreita, mas é onde você vai entrar, vou colocar a chave que você vai adquirir aqui em vida, porque só em vida o ser humano adquire a chave para abrir a porta estreita, para entrar, para morar com Deus para todo sempre. Hoje Jesus é o nosso advogado, ele advoga a nossa causa perante Deus, mas lá na hora ele vai ser juiz, lá na porta lá, ele vai ser juiz. Para entrar lá, tem que conversar com ele. Ele diz a palavra, a Bíblia, que ele vai olhar para cada ser humano com os olhos de fogo, e aí o ser humano vai cuspir, vai falar tudo o que fez, até o que não fez e deixou de fazer. E aí ele vai julgar, ele é juiz. Aí ele vai dizer, vinde bendito do meu Pai, entre, coloca a chave que você adquiriu aqui nessa terra, aqui na terra, e entre, coloca a chave, abra e entre no lugar que Deus preparou antes da fundação do mundo, Jesus disse. Antes de criar, antes de fundar o mundo, para o ser humano morar, Deus já preparou o lugar lá, para o ser humano morar com ele para todo sempre. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Deus dá abundância de dias, até para que pessoas que aos olhos humanos não merecem, são terríveis, cruéis, fizeram tanta maldade, tanta crueldade, mas mesmo assim Deus prolonga a vida desse ser humano, porque enquanto há vida no ser humano há esperança do ser humano pedir perdão dos seus pecados, se arrepender de tudo que fez de errado, pedir perdão para Deus e salvar a sua alma. Quando há um ser humano que se arrepende de todos os seus pecados e aceita Deus como único e suficiente Salvador da sua vida, tem festa no céu. Os anjos de Deus, Pai, Deus Filho, Deus Espírito, fazem festa no céu por uma vida, uma alma que deixou de se perder, que estava perdida, e se achou, aceitou Deus e andou nos caminhos de Deus, salvando, e anda nos planos da salvação. Deus faz festa no céu por um ser humano que aceita ele, que se arrepende das multidões de pecados. Deus perdoa multidões de pecados. E glórias a Deus por isso. Por isso Deus prolonga a vida do ser humano. De todo ser humano. Deus não faz exceção de pessoas. Todo ser humano tem direito de salvação. É só pedir perdão de tudo que fez, deixou de fazer e não fazer mais. E andar nos caminhos do Senhor, fugindo do pecado e das coisas erradas. Não aceitando de jeito nenhum. Aí vai aprendendo, vai se fortalecendo, vai entendendo. Deus vai se achegando a Deus e Deus vai se achegando a você.
Deus vai lhe ensinando, te lapidando, te abençoando, e você cada vez vai se tornando uma pessoa muito, mas muito melhor em todos os sentidos, em todas as áreas da sua vida. Deus é bom em todo tempo, Ele é lindo, maravilhoso. Senhor, obrigado por essa palavra abençoada, que falou muito aos nossos corações nesta sexta-feira, que precisamos do Senhor para tudo. O ser humano que acha que não precisa, ele está em maus lençóis. Eu sou totalmente dependente de Deus em tudo e quero ser para todo sempre. Senhor, obrigado pela tua palavra. Vamos orar. Senhor, pessoas que estão com depressão, que estão com medo, apavorados com algo que aconteceu, ou que viu, ou que ouviu. Está repreendido esse espírito de medo, espírito de depressão, sentindo perseguido, perseguida, vendo vultos dentro de casa, apavorado, apavorada. Está repreendido esse demônio, esses demônios malditos que faz essas pessoas ficarem assim, entra na mente dessas pessoas, no intelecto e até no corpo dessas pessoas e dominam essas pessoas que ainda não te conhecem, Senhor, que ainda não sabe que o Senhor é proteção total e completa contra essas potestades, esses espíritos malignos que causam esses males. Eu repreendo, o poder de Deus está agindo agora desde o alto da cabeça dessas pessoas, descendo, passando no corpo, no interior e no exterior, destruindo, aniquilando a vida desses males, pensamento negativo, pensamento de morte, pensamento de medo, de tristeza. Está repreendido, não prosperará na vida dessas pessoas. Eu uso o poder de Deus em nome de Jesus Cristo e estão libertos pelo poder do nome de Jesus Cristo desses males. Sai depressão, sai demônio do pavor, sai demônio do medo, demônio da negatividade, da fraqueza. Demônio que causa depressão, que causa pavor. Deus não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de coragem, de intrepidez. Medo, fecho essa porta, não deixo o inimigo, não deixo ele entrar. Se ele tentar sua vida assolar, dá o fora nele pra nunca mais voltar. Não tenha medo do inimigo, não tenha medo, Deus está contigo, seja onde for, o que vai fazer, não há o que temer, Deus é contigo. É verdade, confia em Deus, Deus é contigo. Busque a Deus, te esforce em Deus. Busque coragem, fé, intrepidez, porque Deus não nos deu espírito de medo, mas sim de coragem, de intrepidez, Senhor, também eu uso o poder do nome de Jesus Cristo para paralisar, aniquilar, desfazer essas obras do mal nessa família, na vida dessa família que está em contenda, em desavença, não se entende, tá? Só briga, só contenda, só sofrimento, tristeza, amargura,
palavrões, desrespeito. Está maneteado esse demônio dessas brigas, dessas contendas, dessa desavença, dessa desunião, paralisado, não prosperará mais na vida dessas pessoas, desta família. No nome de Jesus Cristo eu te maneteio, demônio, te pedaço pelo poder do nome de Jesus Cristo. Tu está proibido de agir nessas vidas, nessas famílias, no nome de Jesus Cristo. Senhor, que o teu fogo consumidor, vai lá de encontro a essas famílias, essas pessoas, esses lares, e incinere, aniquile esses inimigos, essas obras do mal, se foi feito através de entrou nessa casa, nessas vidas, através de um presente, através de alimento, através de algo, ou alguém jogou dentro do pátio, ou alguém enterrou no pátio, não vai prosperar, está desfeita essas obras do mal, nome de Jesus Cristo, contenda, está destruído, está paralisado, que haja vida, que haja união, que haja paz, que haja diálogo, que haja amor, que haja perdão, que haja compaixão, amor verdadeiro nessas vidas, nessas famílias, nome de Jesus Cristo. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, e amém, Jesus. Tenha uma noite abençoada, abençoado o sono dos justos, um sábado abençoado, domingo, 8h30, domingo dos filhos de Deus, receberem o bom perfume, que é a palavra, o louvor, a adoração, a oração da fé, nome de Jesus Cristo. Fiquem na paz, abraços, abraços, abraços. Se sentindo no coração de compartilhar para abençoar famílias, pessoas, vidas, amém. Abraços, abraços.